Você viu? Nós já temos o concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo 2023. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com português, que é, sem dúvida, a matéria mais bonita do mundo há 40 anos em concursos públicos. E também com redação, com discursiva, certo? Bem, o que eu quero conversar com você aqui? Sobre esse concurso. Em primeiro lugar, a banca é IBAD. Não sei se você conhece essa banca. Olha que coisa boa, são 600 vagas, mais cadastro de reserva. E melhor ainda, nível médio. O salário em torno de 3.700. Nada mal, não é verdade? Inscrições de 25 de julho a 24 de agosto e as provas acontecendo no dia 8 de outubro. Tá chegando, hein? Pertinho. O que a banca IBAD vai cobrar na prova de língua portuguesa? Então, veja, a parte de texto envolvendo aqui a leitura, que é a compreensão, que é aquilo que tem a resposta explícita no texto, e a interpretação, que a resposta vem implícita, já que se tratam de pressupostos, subentendidos, elementos assim. Nós temos também aqui a questão da ortografia. E quando nós falamos em ortografia, não é só se a palavra escreve com G ou J. Quando a gente fala, por exemplo, de parônimos e homônimos, ratificar, retificar, infringir, infligir, aquelas expressões que causam dificuldades, por que junto, por que separado, a palavra seção, né? A expressão de encontro A ao encontro D. Entra aqui dentro também a questão do emprego do hífen, que é ortografia, bem como é ortografia, a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Veja que aqui fala-se da morfologia cobrando as classes de palavras, que nós sabemos que são 10. E aqui nós temos 8. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. O que está faltando ali? Está faltando o artigo e a interjeição. Mas não é porque isso daí não está escrito que não aparece. Por exemplo, quando se fala do a, o a ele pode ser preposição, ele pode ser artigo, ele pode ser pronome pessoal oblíquo átono, ou ele pode ser um pronome demonstrativo. Então, quer dizer que, na verdade, aparece artigo aqui dentro, viu? Então, não é porque não está escrito que isso não é cobrado, mas aí são classes bem tranquilas. Mas não é apenas a identificação, é o emprego disso daí também. Por exemplo, você sabe quando usar este, esse e aquele? E se você tiver o o e o lhe, você sabe quando você usa o pronome pessoal oblíquo átono o ou o pronome oblíquo átono lhe? Pois é, e você coloca isso antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Quer dizer, colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. E veja também a questão do sentido. Sabe quando eu te dei o exemplo lá do este, do esse? Muda o sentido? Quando eu uso a conjunção mas ou eu uso a conjunção embora, altera o sentido? Veja que aqui também é cobrada a questão da sintaxe. E aqui não cobrado apenas, né, o termo da oração. Mas, quando a gente fala em termo de oração, você sabe, é o sujeito, é a predicação verbal, a transitividade verbal, é aquela diferença que existe entre o objeto indireto, a adjunta de nominal e o complemento nominal, certo? E não é só o termo, é também a oração. Você sabe quando uma oração é subordinada substantiva ou uma oração é subordinada adjetiva? Então, temos que saber isso daí. Mas, por mais difícil que isso pareça, você pode ter certeza que a forma como a gente estuda faz você bater o olho nessa oração e você saber a diferença de um para o outro, certo?
É lógico, quando falamos em sintaxe, isso vai envolver a parte de concordância, a parte de regência, a crase e também a questão da pontuação, certo? Veja que lá em morfologia, eles também colocam o elemento processo de formação de palavras. Você sabe a diferença da derivação para composição? Você sabia que você tem que bater o olho e saber se é uma derivação parasintética ou prefixal e sufixal? Como fazemos isso? A questão da coesão sempre muito cobrada. Então, essa parte de pronome, essa parte de conjunção, de preposição, né? A própria pontuação, tudo isso aqui envolvendo a questão da coesão e, obviamente, da coerência. Será que aquilo está escrito em sentido próprio? Ou seja, denotativo, ou será que isso está escrito em sentido figurado, quer dizer, conotativo, onde se usou, por exemplo, uma figura de linguagem? Você conhece as figuras de linguagem? Sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia? Sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação? Já ouviu falar em catacrese? Pois é, são elementos que são fáceis, mas a gente não pode ficar enrolando o aluno na hora de estudar, não, tá? Então, é por essa razão que eu tenho o meu curso de português em questões comentadas da Banquibad. E eu quero mostrar para você uma maneira diferente, mas que funciona extremamente bem de se estudar português para concursos. Então, veja só. Eu tenho o meu curso de português em questões da Banquibad e ele funciona da seguinte maneira. Eu pego uma primeira prova da Banquibad, provas recentes, e você vai resolver essa prova aí na sua casa. Então, você vai resolver a questão, vai anotar as suas dúvidas, ver os problemas que você teve aí nessa prova e logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Olha que bom que é vídeo. Você vai poder pausar quando você quiser, você vai voltar quando você quiser, você vai assistir quantas vezes você quiser, não é? E aí você vai ver que eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar a primeira questão, vou começar a ler o enunciado, explicando para você tudo o que você precisa observar aqui dentro, inclusive termos que você possa não conhecer, pegadinhas possíveis nesse enunciado, e depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar letra por letra da primeira questão. E aqui eu vou mostrar para você por que a resposta é B e não C, como todo mundo acha. Então, eu explico isso para você. E também faço as letras A, né? Eu faço também as letras A, D e E. Então, eu vou olhar todas com você. E detalhe, vamos supor que seja uma questão de compreensão e não de interpretação. Eu vou explicar para você a diferença que existe e como você percebe isso aqui no enunciado, para saber como encontrar isso no texto. Depois nós vamos para a questão 2, mesmo processo. Vamos supor que aqui envolva a diferença entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Ótimo! O que eu vou fazer? Eu vou explicar isso aqui para você, tá? Nesta hora. E você vai ver que são explicações muito práticas, que ajudam de verdade você a trabalhar, tá? Não é ficar aí lendo matéria o tempo todo, não é isso. É trabalhar de maneira bem pontual, certo? Aí depois vamos para 3, para 4, vamos fazer a primeira prova. Bem, acabamos. Você teve ainda alguma dúvida? Mande a sua dúvida para mim. Eu vou responder diretamente para você. Bom, não é? Pronto, tudo certo. Você já anotou essas minhas dicas que eu fui passando aí no seu caderno? Você vai passar para a prova número 2. Então, veja, você vai fazer questões da banca, então você vai exercitar, você vai conhecer a banca, vai saber o que essa banca mais gosta de cobrar
e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Bom, não é? Então, aquela história de ficar pegando uma apostila inteira, uma gramática inteira e ficar lendo, surte o efeito que a gente pensa, não. Tá? Então, isso aqui sim vai ajudar você a estudar para esse concurso. E você vai ver que temos também, como eu já vou conversar com você, o curso de redação para a Polícia Penal do Espírito Santo. Eu também tenho esse meu curso. E o professor Paulo França, ele dá aula de informática, ele tem um curso, sim, show! Para você fechar a prova de informática. E olha só o presentão que o curso fez para você, um super combo, informática, português e redação. E valores muito humanos, você vai ver isso, tá? Não estamos aqui, cobrando fortunas por um curso, mas estamos dando muita qualidade para você. Veja agora o seguinte. Eu selecionei aqui 2 questões da banca IBAD de 2022, exatamente para que você possa conhecer essa banca. Então, a primeira questão aqui da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina para técnico em agrimensura. Então, veja que diz assim. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. As palavras destacadas têm respectivamente, quer dizer, na ordem em que aparece primeiro o que, depois o se, o segundo valor gramatical, ou seja, a qual classe de palavra isso daí pertence. Certo? Então, vamos começar com o que? Vou te passar umas dicas importantes aqui. Se esse que aparece acentuado, por exemplo, assim, ela tem um que irresistível. Tá, tudo bem, isso aqui é um substantivo. Existe o que dentro de algumas expressões, por exemplo, já que, desde que, Aí nós temos conjunções que podem ser condicionais, temporais, e aí eu trabalho também com uma lista de PDF, sabe? São PDFs pequenininhos, rápidos, que vão ajudar demais você a estudar. E, por exemplo, você vai saber esses PDFs, essas conjunções, estudando esses PDFs, que na hora eu vou orientando para você. Mas aqui tem algo muito importante que eu quero mostrar. É quando o que ele é um pronome relativo, ou quando ele é uma conjunção integrante. Vamos aprender isso para sempre. Então, veja só, ele é um pronome relativo quando ele substitui o termo anterior. Então, se eu falo para você assim, o café que bebi estava gostoso. Eu quero passar 2 informações, que o café estava gostoso e eu bebi o café. Só que para eu não repetir a palavra café, eu coloco o pronome relativo e eu digo, o café que bebi estava gostoso. Então, esse que bebi quer dizer que eu bebi o café. Então, ele substitui o termo anterior. Esse termo anterior aqui, ele é um substantivo, igual foi nessa frase aí, o café. Poderia ser um pronome, um ela, por exemplo, e colocar ela que reclamou. Então, quer dizer, ela reclamou. Poderia ser um pronome substantivo, aquele que está fazendo o papel do substantivo, mas jamais um verbo. Tá? O verbo não teria como. Então, neste caso, quando substitui o termo anterior, e detalhe, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, eu falo, por exemplo, o café que bebi, quer dizer, o café o qual bebi, a vaca que comprei, quer dizer, a vaca a qual comprei, tá vendo? Isso é pronome relativo.
E ele se chama relativo justamente por isso. É porque ora ele significa vaca, ora ele significa café, depende do termo anterior. Agora, existe também a conjunção integrante. O que você observa aqui? Se eu falar para você assim, ó, disse que iria. Veja, esse que, ele não substitui o termo anterior. Claro que não, mesmo porque o termo anterior é um verbo e ele é em cima para ser pronome relativo, não pode ser verbo. Então, veja, neste caso, esta oração introduzida pelo que inteirinha, eu posso trocá-la por isto. Eu posso dizer assim, disse isto. Notou? Ou disto, ou com isto, ou por isto. Mas o isto sempre aparece. Quando isso acontece, esse que é uma conjunção integrante. Legal, né? Então, olha só. Primeiro, esse que aqui, ele não pode substituir um verbo. Lembrar é verbo. Então, vamos fazer o teste de trocar por isto? Nesse sentido, vale lembrar isto. Quer dizer, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças. Bingo, já descobri. Isso é conjunção integrante. Ótimo! Olha que detalhe, só tem conjunção integrante aqui. Aqui embaixo eu não tenho. Já matei a questão. Mas é claro que a gente não para por aí, a gente continua, não é? Então, vamos agora para esse C que aparece aqui. Olha só, está dizendo que vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Quer dizer, só produzem grandes mudanças se forem realizados por todos os cidadãos. Quer dizer, caso sejam realizados por todos os cidadãos, contanto que sejam realizados por todos os cidadãos. Isso tudo aqui está indicando para a gente uma condição. É a condição para que se possa produzir grandes mudanças. Então, isso é conjunção condicional. Resposta letra A. E lá no nosso PDF está o se, o caso, contanto que, né, mostrando essa ideia de condição. Viu? Quanta coisa você aprendeu em uma questão? E sabia que eu ainda posso te ensinar mais uma aqui? Você sabia que toda oração, vou trocar a cor aqui da caneta, toda oração que inicia por um pronome relativo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. E toda oração que começa com conjunção integrante, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Eu não falei para você que você ia conseguir bater o olho e saber a classificação da oração? Quer ver? Esta oração aqui que inicia por esse que pequenos atos podem produzir grandes mudanças. Que tipo de oração é essa? Isso aí, oração subordinada substantiva. Melzinho, não é? Para que estudar português com sofrimento? Tá vendo? Aí você para, anota isso e a gente segue para outra redação. Então, veja. A outra questão que aparece aqui é a questão 9, que também é de 2022, Secretaria do Estado para Técnico em Agrimensura. E aqui diz assim, seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Os verbos destacados estão, aí está perguntando, indicativo, imperativo ou subjuntivo, ou no gerúndio e particípio. Então, vamos lá. Gerúndio e particípio são as chamadas formas nominais. São as chamadas formas nominais. E aí você vai ver o seguinte, as formas nominais são gerúndio, particípio e
infinitivo. O infinitivo, ele sendo aquele infinitivo que a gente chama de impessoal, ele termina em R. Então, falar, cantar, vender, partir, ser, jogar, tá vendo? Particípio é aquele que normalmente termina em DO, né? Então, é o caso, por exemplo, de amado, falado, vendido, sido, jogado. E o gerúndio é aquele que termina em NDO. Então, eu falaria falando, cantando, sendo, jogando. Então, pronto. Eu já sei que não está em nenhuma forma nominal. Elimino isso aqui. Agora, indicativo, imperativo e subjuntivo são chamados modos verbais. Então, olha só. Quando eu uso um verbo no modo indicativo, isso indica uma certeza. Então, eu digo, viajarei amanhã. É porque isso, para mim, é um fato certo. Agora, subjuntivo é o modo da incerteza, é o modo da hipótese, da dúvida, da conjectura, termo que o concurso gosta muito de usar, tá? Que seria imaginar aquela situação, não é? Então, eu digo para você assim, se eu não trabalhasse hoje, viajaria amanhã. Tá vendo? Se eu não trabalhasse. Então, é uma hipótese que eu estou apresentando. E o imperativo é o modo da ordem, do pedido, do conselho, que, na verdade, acaba sendo tudo a mesma coisa, se você for pensar. Se eu viro para você e falo assim, ó, busque água, isso é ordem. Agora, por favor, busque água, isso é pedido. Agora, conselho, busque água. Mas você viu, o busque é busque em todos eles. Então, na verdade, eu tenho que saber o seguinte, quando eu falo, seja um cidadão consciente, não jogue lixo, isso é uma certeza? Isso é uma incerteza? Ou isso daí é uma ordem, um pedido, um conselho que está sendo feito? Sim, é uma ordem, um pedido, é um conselho que está sendo dado. Aqui, de forma afirmativa, então, imperativo afirmativo é para você fazer algo, e aqui o imperativo negativo é para você não fazer algo, é não jogar o lixo. Viu? Aprendendo assim, fica muito mais simples. Bem, e a prova de redação? A prova de redação, ela acontece no mesmo dia e no mesmo horário da prova objetiva, tá? Você tem aí 4h30 para fazer a redação e a prova objetiva. Então, você tem que estar muito bem preparado para fazer essa redação, porque não dá para ficar lá 3h30 fazendo redação, não. Tem que pegar o tema e, pum, escreveu a redação e ótimo. Eles colocaram aqui que você pode fazer a sua redação, né? Entre 20 e 50 linhas. É lógico que a gente orienta um número de linhas que é interessante você fazer aqui. Veja, ela vale 100 pontos. E há várias informações a respeito, né? Se a gente for observar. Tem que usar caneta azul ou caneta preta com material transparente. Não pode usar, né, caneta borracha, não pode usar corretivo. E como que eu faço quando eu erro? Então, a gente tem que te ensinar isso. A folha de redação, ela não pode ser assinada, rubricada, isso aí faz com que a gente até tenha a redação anulada, certo? Não pode passar do número de linhas, tá certo? E nem ficar aquém do número de linhas. Então, se tá ali de 20 até 50, você não pode fazer 19, né? E você também não pode fazer 51. E detalhe, se você fizer 20, tem que ser 20 completa, tá? Agora, 21, 22, 23, aí não, você pode parar na metade dela ou uma palavra, não importa.
A redação deverá ser desenvolvida em texto dissertativo, então temos que conhecer bem o que a banca quer dizer com isso, sobre o tema a ser enunciado lá na hora. E aqui, lógico, né? A gente tem que tomar cuidado para que não haja uma fuga ao tema, ou então que ela fique ilegível. Então, muita coisa importante a ser ensinada numa redação, para que o aluno faça uma boa prova. O que eles vão cobrar? Quais serão os critérios de correção de redação dessa banca, da banca IBAD? Então, primeiro, questão do aspecto formal, 30 pontos. Então, domínio da norma culta da língua no seu registro formal. Lógico que você não vai sair usando gíria lá dentro, né? Vão cobrar pontuação, ortografia, concordância, regência, uso de pronome, empregos e tempos e modos verbais. Vão cobrar tudo aqui, na verdade. Porque aqui embaixo está falando da questão dos aspectos textuais. Então, olha, você fez de fato um texto dissertativo? Ou será que você está fazendo um texto ali simplesmente informativo? E os seus parágrafos estão devidos? Será que você soube usar conectivos e elementos anafóricos? Quer dizer, anafórico, que faz referência a algo que já foi mencionado. Você fez isso devidamente? E aqui dentro, as questões sintático-semânticas do texto. Você observou bem a questão, por exemplo, do uso da crase também, da sua estrutura, sua frase está completa, está coerente, está coesa com o restante? E o aspecto técnico, o atendimento à proposta temática, como que você seleciona argumentos, tá vendo? Eu não te falei que você tem que tomar cuidado com a tipologia textual? Eles são consistentes em relação à sua tese? O seu texto está progredindo tematicamente? Escolheu um bom vocabulário? Está clara a sua redação? Você fez algum recorte lá do tema, daquele texto que foi colocado para você como um texto de apoio, um texto base? Pois é, veja que aqui no item 2, 30 pontos e aqui 40 pontos. Quando a gente fala em redação para concurso, começam várias dúvidas. Como eu faço para entender o tema? Porque eu não posso fugir ao tema. Se tem um texto motivador, o que eu posso usar e como eu posso usar? Como que eu organizo as minhas ideias para que eu não fique dando volta na minha redação e repetindo coisa, para que haja uma progressão? Como eu faço uma boa introdução e uma boa conclusão? E como que eu argumento, já que isso daí é cobrado lá no item que vale mais pontos? O que são esses elementos de coesão? Você sabia que você até ligar um parágrafo com o outro, você precisa de elementos devidos? Porque isso tudo também ajuda na questão da coerência textual. Eu estou usando um bom vocabulário? Será que eu estou repetindo muita palavra? E olha, margem, parágrafo. Mas isso não está escrito que é cobrado, mas é o seu cartão de visita, bem como a sua letra. Mas eu não tenho uma letra bonita. A letra não tem que ser bonita, a letra tem que ser legível. E você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, I tem pingo, assim como o J que tem pingo. Agora, nem o I nem o J tem bola não, tá? Então, cuidado com a maneira como você escreve. Eu peço que a redação seja mandada para mim manuscrita para eu poder também avaliar a sua letra e passar orientações. E, claro, quando eu corrijo, eu vou passando as orientações ortográficas e gramaticais. O que eu quero mostrar para você aqui dentro, você pode ver aqui, né? Como eu falei para você um pouco antes aqui, valendo 40 pontos essa parte de argumentação, e isso também é muito cobrado. Bem, como funciona o nosso curso? São orientações e correções individualizadas feitas por mim,
Não é monitor que vai corrigir a sua redação, sou eu. São 40 anos de experiência em concursos públicos corrigindo a sua redação, tá? Vou corrigir a sua redação conforme a banca que vai preparar a sua prova. Você terá videoaulas com orientações, videoaulas sobre como introduzir, sobre como concluir, como argumentar, né? Sobre a questão da estrutura física da sua redação, a análise de uma redação nota 10 para você poder observar, nota 10 em 10, né? E eu também trabalho com PDFs. Então, eu não falei para você que um parágrafo você precisa ligar ao outro por meio de determinadas expressões? Então, temos PDFs. Temos PDF também com material para ampliação do seu repertório cultural. Porque quem estuda para concurso não tem muito tempo de ficar lendo, não, né? Então, a gente manda para você pequenos textos, coisas leves, para que você leia e aumente o seu repertório cultural para argumentar. Eu indico temas e você fará comigo 4 redações. Mas como isso funciona? Da seguinte maneira: depois que você assistir a tudo que eu passei para você, ler todo o material, você vai produzir a primeira redação. Aí, eu vou corrigir a sua redação de acordo com aqueles 3 tópicos que a banca IBAD apresentou para você. E aí, aqui dentro, eu vou mostrar para você, olha, nesse item aqui, você precisa rever a questão da argumentação. Observe que você não fez isso, você não fez aquilo. Vou explicar para você. Então, aqui eu vou corrigindo, linha por linha. Aqui você teve um erro de pontuação, aqui você teve de concordância. Olha aqui esse erro de crase. Então, eu vou apontando e corrigindo a sua redação. Passo para você algumas orientações, tanto por escrito como por áudio. Eu explico a sua redação por áudio também. Feito isso, você analisa a sua redação, rever o que eu pedi, aí você parte para a sua redação número 2. E nós faremos o processo com 4 redações. Você vai ver como você vai aprender como a IBAD quer a sua redação, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português da banca IBAD ou pelo meu curso de redação com correções e comentários individualizados, também pelo curso de informática da fera, o professor Paulo França, ou se você quer se presentear com esse super combo informática, português e redação, que você terá muita qualidade por um precinho muito humano. Pode ter certeza disso. Entre em contato conosco e você vai descobrir que você pode fazer um excelente curso e passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.